E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Ao longo dos últimos anos, nós testemunhamos a queda completa e total da indústria do entretenimento ocidental. Ah, bom, ocidental. A ocidental mesmo virou uma bosta, porque agora é só mulher baranga, é só jogo mal feito pra alegrar esse pessoal aí, esse público moderno que não existe, né? Porque não compra jogo. Filmes, séries e jogos foram destruídos por uma onda de produções mal feitas, sem criatividade, sem foco no entretenimento e, é claro, com muita pauta política, muita militância e muito ativismo de esquerda, com um foco absurdo em diversidade, levantar conceitos feministas, levantar conceitos de minorias e tudo isso às custas do que faz esse entretenimento ser de fato algo que nos entretém. O resultado você já sabe. São empresas perdendo bilhões de dólares, fechando estúdios, abandonando franquias, a destruição de personagens e universos que a gente amava por muitos e muitos anos. E enquanto a gente testemunha essa queda da nossa cultura ocidental, enquanto isso, os orientais estão, em ascensão, subindo como um foguete, sem teto, sem fim, e justamente nadando nessa queda. Pois como a gente sempre gosta de falar, se você não ofertar o que o seu público quer, a concorrência o fará. É justamente isso que os orientais estão fazendo. Enquanto os ocidentais estão apostando justamente na militância, os orientais apostam naquela que é a fórmula do sucesso. Fazer um conteúdo bem feito, que entretém e sem nenhum tipo de política para não irritar ninguém. O resultado você já sabe. A gente tem jogos aí que são sucessos internacionais como Black Myth, Wukong, Stellar Blade. Nos cinemas e no mundo do entretenimento visual, a gente vê aí um monte de produções chinesas e japonesas que são sucesso internacional, como Godzilla Minus One, animes que são sucessos até hoje, e é claro, os doramas coreanos que trazem um pouco da cultura deles, que tá honestamente dominando aí muitos filmes e séries internacionalmente, com todo o Hollywood, digamos assim, da Coreia. Pois é, cara, Hollywood tá se lascando, cara. Hollywood tá uma desgraça, uma desgraça. A Disney, que era uma empresa assim que, nossa, ninguém nunca ia conseguir bater as animações dela. Agora tá uma bosta, fazendo os live action mais merda que eu já vi. Puta que pariu. Aquele do Mufasa, cara. Aquele do Mufasa é um insulto, cara, ao Rei Leão original. É um insulto, porque justifica o vilão, cara. Puta que pariu, justificar vilão, cara. Nossa, coisa horrível. Agora, meus amigos, entretanto, apesar da gente sentir que a gente tem ali um respaldo em questão de videogames com os orientais, com estúdios aí como, por exemplo, a Capcom, estúdios como, por exemplo, a Square Enix, não se rendendo a essas pautas políticas, não acredito que isso vai ser para sempre, que isso vai A Square Enix se rendeu um pouquinho, que eu lembro. A Square Enix se rendeu um pouquinho. Ela diminuiu os seios da Tifa ali pra agradar uma minoria que não compra jogo. permear e durar ao longo de muitos anos. Pois, infelizmente, recentemente, o diretor de Final Fantasy VII Rebirth alega que agora os desenvolvedores japoneses já criam um jogo com uma mentalidade de público global desde o início e que afirma que todos os jogos estão sendo submetidos a análises éticas completas, adaptadas para diferentes regiões. Fudeu. Fudeu, ferrou. Vão diminuir mais os seios da Tifa. Vão colocar os personagens pra parar de falar palavrão. Já era, cara. Já era. Em outras palavras, traduzindo de uma maneira mais simplória, agora os jogos japoneses já estão sendo desenvolvidos de uma maneira para não ofender absolutamente ninguém ao redor do mundo, tendo essa audiência moderna em mente e já É a audiência moderna que não compra jogo. Nossa, vai dar super certo. Vai dar super certo. considerando que os jogos têm que ser feitos justamente com essas análises éticas em mente para não ser alvo de nenhum tipo de controvérsia. Quando a gente fala de público global, a gente fica com o pé atrás, né? Mas vamos lá, você é uma empresa, você tá focada por muitos anos num público mais japonês, você tá fazendo ali jogos que são icônicos, mas você quer expandir, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser reconhecido no mundo inteiro. Tudo bem, jogos japoneses sempre foram bem reconhecidos mundialmente, né? Mas se os caras querem ganhar mais público, querem se adequar a narrativas, etc., a gente precisa entender que você fazer dessa forma, você pode até não ofender o público, você pode pesquisar bem, até o caso mais recente do Assassin's Creed Shadows é isso, né? É a Ubisoft, uma empresa ocidental, querendo fazer um jogo em um local oriental e trazendo diversos desrespeitos, não pesquisando bem, etc. Nesse quesito, não teria nenhum problema. O problema é quando a gente entra no outro aspecto, né? Que é a questão política, etc. Se essas empresas orientais quiserem se adequar e fazer com que esse público olhe pra elas como uma empresa que se preocupa com essas questões, aí eu acho que elas vão perder dinheiro, porque a gente vê exatamente o público indo contra isso. Então é melhor fazer os jogos focados como vocês fazem na gameplay, na história, personagens icônicos, histórias fodas, do que focar nesse público global que muitas vezes não compra o seu videogame, né? Não compra o seu produto. Então é um debate que a gente tem que ter
não só em falar jogos específicos, mas na mentalidade desses estúdios japoneses que não deveriam mudar a sua forma de trabalhar porque tá dando certo, né? Exatamente, nos impactos que isso vai ter nos jogos do futuro, né? Nos estúdios japoneses daqui a 5, 10 anos. O que isso daqui novamente, é trilhar um caminho que só vai resultar nesses desastres que a gente tá vendo atualmente. Eu sei que não há nada de errado em você querer abranger o seu público, você querer alcançar mais audiência, mais consumidores, não há nada de errado nisso. Não é nada de errado, vírgula, né? Se você chegar ao ponto em que você abrange tanto público, tanto público, tanto público, que você abrangeu todo mundo, acontece aquele efeito lá. Se você abrange todo mundo, você não abrange ninguém. E aí o público perde interesse. Quando você começa a sacrificar o seu DNA, quando você começa a sacrificar o que faz o seu produto ser o seu produto para tentar alcançar essas novas audiências, aí, meus amigos, você tá fadado a perder aquela audiência que você já tinha, que é o que tá acontecendo Exatamente. Se você tem uma audiência, aí você começa a abranger mais, até que você abrangeu todo mundo, pronto, você não tem mais audiência. agora no Ocidente. E veja bem, os orientais nem precisam fazer jogos promovidos e focados para os ocidentais para eles venderem. A gente aqui, o que a gente mais está consumindo ultimamente é jogo japonês, Exatamente. Os ocidentais estão consumindo jogos orientais. O pessoal que faz jogo oriental aí, vocês têm que se focar no Oriente mesmo. Não se foca no Ocidente, não, que o Ocidente tá lascado aqui. jogo chinês, é jogo coreano, é jogo oriental. Por quê? Porque eles estão justamente trazendo o que a gente quer. É diversão. Sem essas pautinhas woke que a gente tá vendo, meus amigos. E agora eles querem justamente focar nesse público moderno que não existe, que não consome videogames. Você vai perder o seu tempero, você vai perder o que faz o seu conteúdo, de fato, um conteúdo que chama a atenção, que apela para o público. Ele vai deixar de ser apelativo e vai começar a ser um conteúdo redundante. Vai se transformar em mais uma dessa porcaria progressista que a gente tá vendo, que tá sendo regurgitada. Olha só, vamos acompanhar o que o diretor aqui em questão falou? A gente tá falando do Naoki Hamaguchi, que recentemente participou de uma entrevista falando para o blog oficial da Sony recentemente. Ele falou que atualmente os desenvolvedores estão focando justamente audiências globais. É dito por ele, em um questionamento seguinte, abre aspas, quais fatores você considera ao projetar um jogo para um amplo público global? E aí o veterano da Square Enix disse o seguinte, abre aspas, há tantos elementos que entram no desenvolvimento do jogo, da história a cada pequeno detalhe na apresentação do game, conduzimos revisões éticas completas adaptadas a diferentes regiões. Reservar tempo e recursos para garantir que o nosso trabalho não se torne uma fonte de negatividade para ninguém é essencial no mundo de hoje em dia. Quando o Final Fantasy VII original foi lançado, ele foi criado principalmente para o mercado japonês, e seu alcance global se expandiu conforme ele ganhou reconhecimento. Mas hoje, em vez de priorizar primeiro o mercado japonês e deixar o alcance do jogo crescer organicamente, agora estamos criando com o público global em mente desde o início. Nesse sentido, estamos em uma era completamente diferente. E eu acho que isso aí é errado. Eu acho isso aí totalmente errado. Totalmente errado. Sinceramente, eles têm que fazer como faziam. Porque é quando muda que dá merda. Como criadores japoneses, naturalmente desenvolvedores o jogo em japonês antes de traduzi-los para outras línguas, durante agora a localização, às vezes ajustamos a frase para ela melhor se adaptar a diferentes contextos culturais. No entanto, este é um processo delicado e jogadores que têm um profundo respeito e fortes sentimentos pelo trabalho originais frequentemente notam até mesmo as menores diferenças entre as versões japonesas e traduzidas e perguntam por que certas mudanças foram feitas. É um desafio que navegamos constantemente na criação de jogos. E isso daqui, meus amigos, é justamente o problema. Perceba que o posicionamento dele foi dado justamente que antes eles faziam jogos para os japoneses, hoje eles priorizam justamente o mercado internacional. Eles priorizam um público que agora é diferente, eles reservam tempo e recursos para evitar que qualquer tipo de conteúdo se transforme em uma fonte de negatividade. Não era para eles estar perdendo tempo e dinheiro com isso, sinceramente. Isso daqui é você se autocensurar para evitar qualquer tipo de polêmica, né? Então quando você pega ali, por exemplo, uma Tifa da vida do Final Fantasy, uma Chun-Li da vida do Street Fighter, quando você pega algum personagem asiático que é conhecido por ser bonito, que é conhecido por ser sexy, que é conhecido por ser pouca roupa, e você começa a virar e falar, beleza, eu vou mudar as roupas do meu personagem, eu vou fazer um redesign nesse personagem para não ofender as feministas dos Estados Unidos, já que elas estão achando que isso daqui é uma coisa ruim, a sexualização do corpo feminino. E elas não compram o jogo, lembrando. Isso aqui é você ascender a todas essas pautas progressistas e sacrificar uma certa qualidade e um certo apelo do seu jogo original para tentar apaziguar um público que não vai consumir o seu jogo. É o pior dos dois mundos. Resulta por exemplo, nesse caso da Tifa que a gente teve no novo Final Fantasy, em que eles mudaram visuais da personagem. Resulta no novo Street Fighter 6, em que eles mudaram o visual de alguns personagens também para deixar eles menos sexualizados. E eu não tô falando... Lembrando que é só as mulheres que eles deixam menos sexualizadas. Só ela que eles embarangam. Os homens, não, os homens tá tudo lá, sem camisa e tudo mais, mostrando toda a sexualidade.
que o personagem precisa ser sexualizado, senão não vende. Mas se trata justamente do apelo original. Esses personagens chamam a atenção e são tão queridos porque eles têm justamente essas premissas. Eles são belos, eles são bonitos, eles são sexy, eles estão mostrando. E o videogame é um escapismo. Quando você começa a sacrificar isso tudo pra tentar apaziguar gorda do cabelo colorido do Twitter, jornalistazinho que não joga jogos, ou qualquer outro tipo de ativista que quiçá se importa de fato com o que tá acontecendo com o mundo dos games e só quer lacrar, você tá sacrificando o seu conteúdo original e você está sacrificando o que faz o seu conteúdo ser tão apelativo para as massas, desencorajando as massas a continuarem sendo fãs do seu produto e resultando no que a gente tá vendo hoje em dia. Então, meus amigos, é muito importante a gente analisar o que tá acontecendo aqui e perceber que, infelizmente, querendo ou não, isso daqui tá sendo um caminho trilhado por diversos desenvolvedores japoneses. No caso que a gente tá vendo o desenvolvedor da Square Enix falando sobre esse caso, a gente espera que Square Enix esteja começando a se render a esse tipo de pauta e ideologia, mas como eles citam diversos desenvolvedores japoneses em geral, a gente pode esperar que outros estúdios e outras equipes de desenvolvimento japonesa já comecem a fazer esse tipo de conteúdo, e como eu falei, cara, isso é péssimo. Eles têm que focar no que fazem os jogos dele serem os jogos deles. Eles têm que focar justamente nesse DNA, nessa diversão, nesses personagens caricatos, bonitos e interessantes e sexy. Eles nem começar a fazer jogo ocidental, porque jogo ocidental a gente já tem, a gente quer saber de jogo oriental. Então eles têm que manter o foco no que faz o jogo deles, seus jogos deles, e se eles começarem a deixar isso de lado, eles vão perder o tempero, eles vão perder aquele diferencial e vão perder o público no final das contas. Sim, é um debate, né? Por exemplo, ele cita na matéria também que, como criadores japoneses, eles naturalmente desenvolvem um jogo em japonês antes de traduzir para outras línguas, e durante a localização eles ajustam frases para fazer mais sentido, para contextos culturais daquela região. Beleza, até aí, né? Tudo certo, os caras estão tentando adaptar para o mundo o jogo. Ou, por exemplo, você falou de polêmicas, né? A Square Enix ou um estúdio oriental vai fazer um jogo que vai ter um público indiano jogando, e eles não querem, por exemplo, que você, sei lá, mate vacas no jogo, porque tem alguma coisa a ver com a religião deles. Ou o mesmo caso do Assassin's Creed ali, a Ubisoft poderia não deixar, por exemplo, destruir o santuário pra não ter uma polêmica? Poderia, eu acho que isso não interfere muito no produto final, né? Como eu falei, eu não me importo de ter a destruição ali, mas aquele povo que vai comprar provavelmente vai se sentir ofendido, provavelmente não vai querer aquilo dentro do jogo, pode rolar até um processo em relação a isso. Enfim, tem diversos fatores que a empresa pode talvez evitar, e eu não vejo problema nisso, ela decide, né? Mas essa questão de mudar personagens, se adaptar a narrativas políticas do outro lado do mundo, aí eu acho que não precisa mesmo. A Square Enix, por exemplo, se a gente pegar aqui as franquias dela, né? Final Fantasy, Nier Automata, né? Kingdom Hearts, né? São franquias que se saem muito bem, vão continuar sempre vendendo, e jogos que foram feitos, né, para o mundo todo, digamos assim, não que essas franquias não sejam feitas para o mundo todo, mas vamos lá, um Marvel's Avengers. Cara, não deu, né? Não deu, porque a gente viu o que aconteceu. O Forspoken também é um bom exemplo disso, que não deu certo. Acho que um grande exemplo, assim, que deu certo, e é um jogo global, foi o Guardiões da Galáxia. Esse eles mandaram bem. Não tinha nada de política envolvida, etc. Os caras mandaram bem. Mas a gente vê que realmente tem esse discurso dentro de alguns estúdios da Square, talvez até do uma Capcom, né? Rola, infelizmente, isso. Mas a gente tá aqui exatamente pra trazer esse debate. Vocês acham mesmo que eles precisam focar no público global? Ou eles já têm esse público? Eu acho que eles não precisam. Eu acho que vai continuar vendendo igual. E talvez se eles tentarem angariar mais público, eles vão acabar vendendo menos e ter menos público até japonês, tá? Porque os japoneses podem ficar putos com isso e não comprarem mais. Acho interessante esse caso do Forspoken, que vale a pena a gente ir lá. Existe esse perigo. Existe esse perigo. Nossa, a minha dicção é péssima. Desculpa, pessoal. Se eles abranger gente demais, o público garantido que ele já tinha, eles podem perder. Como eu tava dizendo. Vocês ficam aí aumentando a abrangência aí, fica abrangente, até abranger o planeta inteiro, e aí ninguém mais vai se interessar. E debulhar um pouco esse caso, né? Então, olha só, o Forspoken foi um jogo desenvolvido pelo estúdio do Final Fantasy XV, e o DNA de gameplay do Final Fantasy está ali presente. Você encontra um personagem em terceira pessoa, com muita magia, gameplay rápida, saltos, inimigos gigantescos. Parece um Final Fantasy mesmo, né? Mas perceba que a história foi focada justamente nos americanos. Então você não controla um personagem japonês, um personagem com pegada de anime, você controla uma americana. É uma americana, e é uma das americanas mais chata que eu... Pegaram uma americana, uma das mais intoleráveis americanas pra colocar no jogo, cara. É o tipo de mulher que você nunca ia querer nem namorar, de tão desgraçada que ela é. De Nova York, que foi teletransportada de Nova York para justamente esse mundo mágico, e ela traz toda aquela pegada, aquela gingada de Gen Z moderninha, né, para esse mundo novo, e aí a pegada do jogo é justamente essa, né, se a gente pegasse uma jovem Gen Z de Nova York e tacasse no mundo mágico com superpoderes, qual seria o resultado? O resultado você viu, é um diálogo porco, é um visual que não casa, e é uma personagem insuportável, péssimo. Ela é insuportável, cara, insuportável, cara. Puta que pariu, que mulher chata do caralho, cara. Quem foi que pensou que colocar alguém tão chato e tão insuportável seria uma boa ideia? Eu fico com a impressão que quem colocou aquela personagem no jogo fez um self-insert. Não é possível que não seja um self-insert aquilo ali, cara.
péssima. E você vê, né? É um jogo com uma base de gameplay japonesa, mas com um apelo americano. O resultado foi o quê? Um desastre que queimou muito a imagem da Square Enix, resultou num flop de milhões de dólares e fechou o estúdio. O estúdio do Final Fantasy, que cuidou ali do Final Fantasy XV e fez o Forspoken, foi fechado. Um jogo tão ruim que fechou o estúdio, brother. Então, vale a pena fazer isso? Eu acho que não. Você pega aí os grandes sucessos da Square Enix, são jogos japoneses, com foco em japonês, com foco em pegada única japonesa e que vende pra caramba, fora do Japão. Por quê? Porque traz uma coisa única, né? Você pega os jogos de ação japoneses, são diferentes dos jogos de ação ocidentais. Você pega os RPGs japoneses. Os RPG japoneses a gente basicamente separa. A gente chama ele de JRPGs. Porque eles são JRPGs, RPG japoneses. Você não vai encontrar um Skyrim lá no Japão. A maneira como eles fazem RPG é muito diferente. São diferentes dos RPGs ocidentais. Um Dragon's Dogma é 100% diferente de um Dragon Age. Um Resident Evil 4 é completamente diferente de um Callisto Protocol. Então, meus amigos, eles não precisam e eles não devem focar em fazer um conteúdo necessariamente pra gente. Eles devem focar em fazer um conteúdo pra eles, porque o conteúdo deles já apela pra gente, já chama a nossa atenção. Eu tenho certeza que isso daqui é um erro, e se de fato muitos outros estúdios e muitos outros desenvolvedores japoneses de fato estão fazendo isso que esse diretor do Final Fantasy está falando, de focar nessa audiência global, de se autocensurar, mudar roteiro, mudar personagem, tudo pra tentar apaziguar essa geração moderna, nos tempos modernos que eles vivem hoje em dia, isso daqui pra mim é a receita do fracasso, e é tentar seguir os passos atrasados do Ocidente, que a gente já vê agora, que já passou por toda essa fase progressista e que agora tá ali, ó, lambendo feridas, passando por sufocos e tendo prejuízos bilionários. O que me deixa só mais tranquilo é saber que são poucos os exemplos que a gente tem negativos desses estúdios, né? Uhum. A gente vê... A exceção são os jogos ruins que levam pra esse lado político do Ocidente. Mas o futuro é incerto, né? Fiquem ligados. Exato. Que pode ter uma mudança. Mas eu espero que não. O histórico, pelo menos, é positivo. Exato. Infelizmente, pode vir a acontecer, mas por hora o histórico tá positivo. Vamos torcer pra isso continuar rolando dessa mesma maneira, né? Enfim, agora vocês estão cientes dessas informações, já fiquem mentalmente preparados para jogos orientais cada vez mais diversos e cada vez mais com essa pegadinha progressista que a gente tá vendo aí, infelizmente. Parece que nem os orientais agora vão se safar disso, infelizmente. Eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso tudo. Convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar também os nossos canais pessoais, enfim, os links estão na descrição do vídeo. Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Valeu. Pois é, eu concordo demais com o vídeo, cara. Sinceramente, eu quero ver japonês se focando em conteúdo japonês. Não tentam abranger o resto do mundo não, que é só prejuízo. É só prejuízo. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!